Super Choque tem tudo que um desenho bom precisa ter. Um protagonista bem da hora que as pessoas se identificam com ele, personagens secundários interessantes e com profundidade, vilões poderosos e no caso do Super Choque, lutas muito boas. Você se lembra de todos os Metal-Manos e personagens com poderes que o Super Choque já encontrou durante a história do desenho? São muito mais personagens do que você pode imaginar. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma lista com todos os Metal-Manos de Super Choque. Na verdade, essa vai ser a primeira parte do vídeo, tá? Porque são muitos personagens, então eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. Assim o vídeo não fica muito longo e não fica muito cansativo para vocês ficarem assistindo. Beleza? Então eu vou fazer assim, eu vou pedir para você se inscrever no canal para você não perder a parte 2 desse vídeo. E aproveita e clica no sininho que é para você receber a notificação desse vídeo quando eu lançar. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael e antes de começar o vídeo eu tenho que colocar alguns pontos importantes que eu levei em consideração para montar essa lista aqui. Bom, primeiramente, Metal-Mano, se você não conhece, é todo personagem do universo do Super Choque que possui poderes vindo do gás do Big Bang. Isso é mostrado bem claro ali no desenho. E o segundo ponto é que eu não vou falar só sobre os Metal-Manos, eu vou falar também sobre os personagens que possuem poderes e que aparecem no desenho. Por exemplo, como é o caso do Superman, que aparece em um episódio. E bom, vocês devem saber que ele não é um Metal-Mano. Isso porque ele não ganhou os poderes vindo do gás do Big Bang, ele ganhou os poderes de outra forma. E eu também vou colocar nessa lista alguns nomes que não possuem poderes, mas que também são heróis ou vilões, e que aparecem em algum momento ali do desenho, como é o caso, por exemplo, do Batman e do Robin. Tá bom, pessoal? Então, dito isso, se você gosta de Super Choque, deixa o seu like aí embaixo para eu saber que vocês gostam desse desenho e trazer mais e mais vídeos sobre Super Choque. E comenta aí qual é o seu personagem preferido desse desenho. Então vamos lá, vamos ver todos os Metal-Manos e, enfim, personagens com poderes e heróis que aparecem em Super Choque. Sem mais enrolação, pessoal, bora lá! Vamos lá então, eu vou começar falando aqui dos aliados, os heróis e as pessoas do bem que ajudam o Super Choque durante o desenho. E para começar, claro, temos o Super Choque, que é o protagonista do desenho. O nome real dele é Virgil Hawkins e ele ainda é um estudante do ensino médio. Depois que ele ganha os poderes lá pelo gás do Big Bang, ele começa a combater o crime com os poderes elétricos que ele ganhou. E ele consegue fazer várias coisas relacionadas à eletricidade, como projeção de eletricidade, disparos de raios pelas mãos dele, ele cria bolas de eletricidade, magnetismo, enfim, ele tem uma variedade muito grande de poderes vindo da eletricidade. E uma das maiores características dele é que ele é muito bem humorado, sempre fazendo piadas com os adversários dele, inclusive no meio da luta. Isso marca bastante a personalidade dele. Bom, o segundo aqui é o parceiro do Super Choque, o Gear, que também é o melhor amigo dele na vida real, conhecido como Rich Foley. E bom, ele ganhou os poderes um pouco depois ali do Super Choque, né? Ele teve meio que uma reação atrasada, ele não ganhou poderes imediatamente quando ele foi exposto aos gás que tava na roupa do Super Choque, mas um tempão depois. E o poder que ele conseguiu foi a super inteligência. E com isso ele desenvolveu vários equipamentos diferentes que ajudam o Super Choque a combater o crime. Não só o Super Choque, mas também dá uma capacidade de poderes também assim pro Rich. Por exemplo, os patins a jato, que faz ele voar. Enfim, ele consegue usar a inteligência dele para criar várias coisas para ajudar a combater o crime. E é o parceiro ideal para o Super Choque. O próprio nome do Homem Elástico já revela, né, o que ele faz. Ele tem poderes elásticos. Ele inicialmente era um inimigo do Super Choque, mas depois ele se tornou um parceiro, porque na real ele nunca foi do mal. Ele consegue fazer com que qualquer parte do corpo dele se estique bastante e pode até se transformar em algumas outras coisas, como já aconteceu dele se transformar em antena, aspirador de pó, bola e lata de lixo. Ele é caracterizado por ter esse uniforme todo roxo e também ele é irmão de um grande inimigo do Super Choque, o Eban. Mas sobre o Eban eu falo um pouquinho lá na frente, tá? Quando eu falar sobre os vilões. E ele também chegou a namorar por um tempo a irmã do Super Choque, a Sharon. E depois de sair lá da vida do crime e realmente ficado bem, ele decidiu seguir uma carreira musical, porque ele sempre foi músico. E ele é um grande parceiro do Super Choque. Bom, agora eu quero falar sobre a Shebang, porque o caso dela é um pouco diferente. Bom, o nome real dela é Shanice
Nancy, e ela não é uma meta-humana, ela não conseguiu os poderes através do gás do Big Bang, mas sim porque ela era uma experiência dos pais dela. Os pais dela eram cientistas e desenvolveram meio que habilidades nela. Bom, e ela também é do bem e fez parte ali da equipe do Super Choque durante um tempo no desenho. Na real, eu acho que durante 1 ou 2 episódios. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo em que eu criei uma equipe assim meio que ideal pro Super Choque, assiste lá, porque tá bem legal, tem a Shebang nesse vídeo, e eu coloco outros personagens que poderiam formar uma bela equipe pro Super Choque combater o crime. Então, se você ainda não viu, assiste lá depois que você ver esse episódio, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição e também um card aqui em cima. Bom, e voltando a falar da Shebang, ela possui alguns poderes, ou melhor, habilidades. Por exemplo, ela tem uma super força. A gente pode ver isso durante alguns episódios, ela é realmente mais forte do que outros personagens. Ela também possui muitas habilidades acrobáticas, ela pode dar saltos muito grandes, girar no ar, ela pode fazer várias coisas assim que seria impossível para as pessoas normais. Eu acho bem da hora o poder dela, e ela também tem muita habilidade em artes marciais, ela é uma boa lutadora. Bom, e como aliado também temos o Anansi, que é um super-herói lá da África. Ele se uniu ali ao Super Choque durante os episódios que o Super Choque vai lá para a África, e com a ajuda de uma aranha dourada chamada Kwanko, ele possui a habilidade de criar ilusões que parecem muito reais, mas que não são. E ele também tem muita habilidade física mesmo assim, e ele também é bastante inteligente e estratégico. O Soul Power é outro super-herói ali de Dakota que possui poderes elétricos, assim como o Super Choque. Ele é um super-herói mais antigo, ali da época da infância do pai do Super Choque. Então, na época dos acontecimentos do Super Choque, ele já é mais velho. Ele já mora, inclusive, em um asilo. Mas ele demonstra ainda ser bastante habilidoso mesmo nessa idade. Ele consegue, inclusive, surfar através dos fios de eletricidade, usando isso como meio de locomoção. Bom, enfim, ele possui a capacidade de gerar e absorver campos de eletricidade. Ele também pode repelir, atrair, levitar e manipular qualquer objeto metálico através lá do campo elétrico dele. E falando nele, ele tinha um parceiro chamado Spark, que hoje em dia também é mais velho, né? Atualmente ele trabalha com meteorologia e ele criou um traje que permite a ele também ter poderes elétricos, assim como o Soul Power. E ele também aparece em um episódio quando o maior inimigo deles, o Professor Ameaça, surge. E bom, aproveitando, eu já vou falar aqui do Professor Ameaça. O Professor Ameaça era o maior inimigo lá do Soul Power e do Spark antigamente, e ele aparentemente também era um gênio do crime, tendo um intelecto muito bom, capaz de criar robôs extremamente poderosos. E também ele possuía uma máquina capaz de controlar ou alterar ali o tempo. Ele realmente parece ser uma ameaça. Perdão pelo trocadilho. Outra aliada do Super Choque é a Time Zone. Ela é uma meta-humano muito poderosa, que através do gás do Big Bang conseguiu a habilidade de controlar o tempo, conseguindo assim a capacidade de voltar no tempo ou até mesmo parar ele. Ela inicialmente ali era totalmente descontrolada, não conseguindo controlar os poderes dela, mas com a ajuda do Gear ela consegue criar um controle capaz de controlar as habilidades dela. Inclusive foi praticamente por conta dela que a gente teve um dos episódios mais emocionantes de todo o desenho, que é aquele episódio que o Super Choque reencontra a mãe dele. Vocês se lembram desse episódio? Bom, realmente é um episódio bastante emocionante. E eu acho que ele já vale o seu like, né, pessoal? Deixa o like aí se vocês curtem esse episódio e se vocês gostam também de Super Choque. Bom, o fato é que depois ela viu que os poderes dela podiam causar muitos problemas, e ela decidiu voltar no tempo e evitar que ela saísse na época lá do gás do Big Bang e que ela ganhasse esses poderes. Então ela deu um jeito de não ter mais poderes. E agora é só uma pessoa normal. Bom, a Kelly Reginalds é mais conhecida como Mirage, e ela tem o poder da fotossinese, ou seja, ela pode criar ilusões através da manipulação da luz. E ela é uma pessoa muito boa, mas tem um irmão chamado Byron Reginald, que é conhecido como o Boom, que aí sim, ele é um vilão, e tem o poder de criar explosões sônicas que saem através do peito dele. Bom, ela nunca quis roubar ou fazer coisa errada, mas ela era influenciada pelo irmão, e acaba um dia virando amiga do Super Choque. Outro meta-humano bom é o cara chamado Destruct. Ele aparece lá no começo do desenho, e na vida dele ele é um atleta de corrida, mas como meta-humano ele é capaz de emitir luzes pelo corpo, e essas luzes são bem poderosas, podendo até cegar. Bom, ele recebe esse nome de Destructor quando ele é convidado pelo Ebon a fazer parte da meta-raça, mas ali com a conversa do Super Choque ele acaba abandonando o crime, porque na real ele nunca foi mal, e depois ele se torna um voluntário para fazer testes de cura para os meta-humanos. O Dwayne McCall tem o poder da materialização. Ele pode materializar qualquer coisa que ele imaginar, ou seja, ele pode transformar coisas normais em qualquer coisa, como por exemplo o cachorro em personagem de
videogame, água em refrigerante, mas enfim, isso daí é só temporário, só enquanto ele tá concentrado naquele objeto. E isso dá bastante trabalho pro Super Choque, porque ele tem ali um meio-irmão que é um criminoso, né? E ele tenta se aproveitar do Dwayne. O irmão dele se chama Aaron, e quando o Aaron descobre que o Dwayne tem esse poder, ele usa ele para cometer crimes, roubos, falando lá pro Dwayne que isso não é errado. Mas aí no final o Dwayne decide parar de ajudar o Aaron e fica do lado do Super Choque. A próxima Metal-Humano do bem que eu quero falar aqui é a Permafrost. Ela aparece no episódio Congelados, que é um episódio especial de Natal. E ela é uma garota que tem os poderes de gelo. Ela pode criar nevascas e também é imune ao ar frio. Ou seja, ela tem o poder de controlar e produzir o gelo. Ela é uma Metal-Humano sem teto, que não tá conseguindo controlar os poderes dela. Assim, ela tá causando muitos problemas na cidade de Dakota em plena a véspera de Natal. O que acontece é que a Permafrost não consegue controlar os poderes dela porque ela tá com trauma, porque a mãe dela foi assassinada há pouco tempo, então ela tá muito triste e isso tá causando um descontrole nos poderes dela. E bom, e pelo fato dela ser sem teto, as pessoas ignoram ela, então ela meio que tem uma depressão bem pesada. Então o Super Choque consegue conversar com ela e convence ela a ir para um programa de sem tetos da igreja. Ou seja, ela não é uma vilã, ela é só uma pessoa com poderes e com alguns problemas emocionais. A gente também pode citar aqui como uma Metal-Humano bondosa a Ali Langford, e ela é mais conhecida como Garras. Bom, ela tem o corpo totalmente revestido de aço, e assim as unhas dela também formam uma camada de aço que parece mais garras, e elas são bem poderosas, tanto que elas podem rasgar ou cortar qualquer coisa, e também elas conseguem ser disparadas como se fossem uns tiros. Ela acabou sendo enganada ali pela Arlequina e pela Era Venenosa, que são as inimigas do Batman, e elas usam ela para cometer vários crimes. Mas depois que ela viu que ela era enganada e ela acabou sendo traída por elas, a Ali ela ajuda o Batman e o Super Choque a capturar elas, e depois ela consegue ali um tratamento financiado pelas indústrias Wayne do Batman. Um personagem que aparece bem pouco, mas que também é do bem, é o Dooley Jones. Eu não sei se vocês se lembram dele, mas ele é um jovem que está praticamente se tornando um jogador profissional de futebol americano, e ele tem um poder muito parecido com outro Metal-Humano chamado Troy Clothes, que é o Corrente. Eles possuem a habilidade de controlar tentáculos de ferro que saem pelas costas deles, e esses tentáculos são bem fortes. Mas enquanto o Corrente permanece sendo um criminoso, o Dooley é uma pessoa boa e desiste da vida do crime. Bom pessoal, ainda falta falar sobre muitos personagens, porque realmente tem bastante Metal-Humanos em Super Choque. Então vamos fazer assim, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo aqui, vou deixar esse vídeo como a primeira parte dessa lista completa que eu tô fazendo sobre os Metal-Humanos de Super Choque. Aqui tá mais concentrado os aliados e as pessoas do bem de Super Choque. Então eu trago em um próximo vídeo os vilões e os outros Metal-Humanos de Super Choque que faltou eu falar nesse vídeo aqui. Então já se inscreva aí no canal para você assistir a parte 2 desse vídeo, e não se esquece de clicar no sininho aí para você ver a notificação quando sair esse vídeo e assistir. Beleza pessoal? Então eu vou deixar esses vídeos aqui na tela que são relacionados a Super Choque que eu falei aqui durante o vídeo, e se você quer saber um pouquinho mais sobre o desenho, assiste eles que você vai gostar bastante. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, por favor deixa o seu like aí para eu trazer mais e mais vídeos sobre Super Choque, e pode comentar quais outros desenhos você quer me ver falando aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui pessoal, e até a próxima. Tchau!